Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos nós aqui com mais um tutorial aí nosso aplicativo aí Doom Topografia nessa nova versão. No tutorial passado a gente definiu o eixo da ensecadeira, criamos o projeto horizontal, o vertical, desenhamos as nossas seções baseado no nosso gabarito, que foi esse daqui, ó. O que a gente alterou em relação ao tutorial passado, o gabarito das seções do lado esquerdo nós tinha bermas, agora não, nós deixamos talude 1 para 1, somente berma do lado direito, que é o lado em contato com a água, ok? Então vamos lá. Vamos criar o nosso 3D. Para nós criarmos um 3D, eu preciso ter o horizontal, que eu já fiz, o vertical, que eu já fiz, as seções, e criei o meu gabarito. Então eu já tenho os elementos para mim fazer o 3D, ou seja, criar os pontos tridimensionais para mim gerar um MDT, que vai formar a casca desse nosso projeto. E com essa casca, que é o MDT, a gente pode calcular o volume, ok? Então vamos aqui em 3D, ó. Em 3D, módulo 3D. Nessa janela que surge, a gente vai informar os taludes, lado esquerdo e lado direito. Como eu falei, o lado esquerdo é o contato seco da ensecadeira. Então o talude é 1 para 1. Então você deixa aqui 1 para 1. Quando corte também 1 para 1. E no lado direito, que é o contato com a água, a gente vamos deixar 2 para 1, ok? E quando tiver corte, 1 para 1 nas chegadas do encabeçamento com o terreno lá. Nós vamos ter banqueta somente do lado direito, então eu ativo aqui, ó, banquetas, que vai ter banqueta do lado direito, que é o lado em contato, vai ficar do lado da água, e a altura da banqueta múltipla de 8 metros. Então a cada 8 metros que tiver de desnível e não tiver interceptação com o terreno, a gente vai colocar uma berma, ok? Largura de 2 metros aqui, ó. Feito isso, configurando os taludes certinho, as banquetas, se houver, a gente vem aqui embaixo e informa o nosso projeto vertical. Qual que é? É só clicar nesse botãozinho aqui e lá selecionar, ó, ensecadeira. .vvv. Qual que é o gabarito? Aqui informa o gabarito aqui embaixo, ó, o nosso gabarito da ensecadeira. Plataforma de 9 metros, conforme a gente fez no tutorial passado. E aqui, ó, a gente configura o layer que está nosso terreno natural, que é esse daqui, ó, malha triangular pontos TN. E aqui eu vou dar o nome do nosso arquivo que o Doom vai criar dos pontos 3D. Então eu vou digitar pontos aqui, ele vai acrescentar somente underline 3D na frente aqui e vai salvar como um TXT esses pontos. Então esse módulo aqui gera esse arquivo de coordenadas para a gente carregar esses pontos e triangular, ok? Vamos clicar aqui em 3D, ó. Olhando certinho aqui, está tudo configurado certinho, beleza? E só vou clicar aqui em 3D, ó. Automaticamente o Doom já começa a processar, vocês podem perceber lá. E vamos aguardar ele aqui, ó. Terminou, ele avisa a gente que foi feito o arquivo, criado o arquivo com os pontos 3D. Ok, o que eu vou fazer? Eu vou usar um módulo ponto para carregar esses pontos. Vamos carregar ele aqui, ó. Vamos lá, módulo ponto. E eu vou selecionar aqui, ó, o arquivo clicando nesse botão, que é o ponto, só ele colocou um underline 3D, beleza? Então eu vou clicar aqui em abrir,
o DOM mostra a primeira linha do arquivo, ó, eu vou indicar qual que é o separador. Olhando aqui a linha, eu vejo que é vírgula, então eu coloco vírgula, ok. Coloco os dados da primeira linha aqui e eu vou informar o que cada coisa aqui, ó. Isso aqui é o norte, este e cota. Aqui eu configuro os dados dos pontos que vai ser inserido no CAD, ó, as alturas. E o layout vai ser esse, ó, pontos. Vou colocar aqui, ó, pontos 3D da ensecadeira. Feito isso, você clica aqui nesse botão aqui, ó, para o DOM automaticamente processar e carregar os nossos pontos. Vamos guardar ele aqui, ó. DOM tá processando, vamos, ó, deu 2.413 pontos. Tá terminando pra gente, ó. Terminou. Eu vou lá no local e dou uma checada se está tudo beleza, ó. Você pode perceber que o lado esquerdo, que é a parte seca, não tem berma, e do lado direito, que é o lado de contato com a água, tem berma. Vamos orbitar aqui nosso desenho, Orbit, né? Orbit. E eu vou dar uma olhada aqui, ó, se tem alguma coerência, algum ponto errado. Se tiver algum ponto errado, você elimina. Basicamente, dar-se a impressão que está tudo certo. O que nós vamos fazer agora? Vamos triangular esses pontos aqui. Vamos gerar a nossa casca, o nosso MDT do nosso projeto. Vamos lá em modo triangulação, ó. Vamos dar uma cor aqui para esse MDT. Vou pôr a cor 40 aqui, ó. Essa malha. Vou indicar o layout dos pontos aqui, ó. Selecionando um ponto aqui, 3D. Ele já me sugeriu essa malha aqui, ó. Só vou colocar malha triangular 3D. Malha triangular 3D, ok? Configurar a distância do lado do triângulo, não, vou deixar livre, aí depois eu tenho que fazer acabamento, ok? Se eu definir uma distância máxima, eu posso eliminar alguns acabamentos, mas tudo em função da distância dos triângulos, ok? Mas eu vou deixar livre aqui, ó. E vou clicar nesse botão aqui. Vamos aguardar o DOM processar. Vamos falar que está tudo ok. E vamos pedir para ele triangular para a gente. Está triangulando lá, triangulou. Agora eu vou fazer o acabamento. Para mim fazer o acabamento, eu vou chavear esses layers aqui para a gente não correr o risco de apagar os layers da curva. Que é esse layer aqui, ó. Só vou chavear ele. O layer desses pontos do TN também, ó. Esses pontos do TN eu já posso congelar eles aqui, ó, para nós. Vamos esconder eles aqui, ó, congelar. Então eu posso fazer o acabamento normal aí, que não vai ter problema não. Esse layer da malha aqui tá chaveado? Não, vou chavear ele dessa malha do TN aqui, ó. Por que eu chaveio? Eu costumo, porque eu posso passar com o crossing assim e apagar sem eliminar o que tiver desnecessário, ó. Você viu lá, eu passei o crossing e não apaguei a curva nem. Agora aqui eu faço acabamento, ó. Esse acabamento sempre existe no seu projeto, viu? Você tem que sempre ficar atento
usar o bom senso e fazer o acabamento. Vamos apagar aqui esse triângulo aqui, ó. Apagando, o que a gente vai fazer depois? A gente vai gerar as cores de nível baseado nessa malha. Aqui também tem acabamento, ó. Vamos deixar só acabamento aqui, ó. Deixa eu ver mais aqui, acabamento. Aqui tem acabamento, ó. Apaga os lados que não interessa. E aqui também. Porque a malha triangular influencia no nosso cálculo. Se você não fizer o acabamento bem certinho, apagar os lados que não nos interessa, influencia no resultado do cálculo do volume. Então preste bem atenção no seu trabalho, no seu acabamento da malha. Isso é muito importante. Aqui também tem acabamento, ó. Usando sempre o bom senso e eliminando os lados que não me interessam do meu MDT. Aqui eu vou ter acabamento também, só vou deixar isso aí. Aqui também. Ali tá joia, aqui também tem alguma coisa aqui, ó. Eu vou dar um tempo aqui e já retorno com vocês já com o desenho acabado, ok? Pessoal, retornando aqui ao tutorial, eu fiz o acabamento da malha aqui, então esse trabalho aí de fazer o acabamento da malha é essencial no seu projeto, tá? Para calcular o nosso volume depois. Bom, vamos dar uma orbitada aqui no nosso projeto. Orbit do AutoCAD ou do seu CAD que estiver usando, e vamos olhar aqui se está tudo beleza. Nós fizemos a triangulação, fizemos o acabamento da malha. Eu acho que aqui, ó, dessa maneira tá apto para a gente partir para a parte de cálculo aí, ó, tá? Desenhou os taludes, as bermas certinho do jeito que a gente quer, ó. A parte contato com a água que vai ficar. Vamos gerar as curvas de nível aqui, em cima desse MDT aqui. Vamos lá no modo aqui, curvas. No Doom aqui, ó, vou informar aqui o layout da malha, que é essa daqui, é só selecionar aqui, ele já filtrou. E eu vou configurar a cada 1 metro intermediário e a cada 5 a mestra. Altura do texto, vou deixar 1. Feito isso, é só clicar nesse botão aqui. E vamos aguardar o Doom aí. Desenhar nossas curvas aí. Então vocês viram aí a facilidade de gerar o 3D baseado no nosso projeto horizontal, vertical, seções, nosso gabarito. Deu tudo certo aí, nossa ensecadeira. Eu carreguei os pontos, gerei a nossa malha, fiz acabamento. Vamos esperar o Doom terminar aqui. Vamos salvar o nosso desenho. E vamos congelar esses pontos 3D aqui, ó. Vou selecionar um aqui e vou aqui e congelar.
Beleza? O que a gente vai fazer agora? Vamos calcular o volume da nossa ensecadeira aí. Como é que você faz isso? Modo medição aqui, ó. Vamos calcular através de 2 MDT. Vamos congelar o outro do TN, que é esse daqui, ó, TN da ensecadeira. Malha triangular. Essa malha aqui, ó. Vamos chavear ela aqui, ó. Então vamos lá calcular. Modo medições, ó. Medições. Vamos usar o modo cálculo pela malha retangular. Vou clicar nesse ícone aqui, ó. Vou informar primeiro o nosso projeto, que é a ensecadeira, ó. Vou clicar nesse botão aqui, vou lá e seleciono a malha do nosso projeto, ó. É essa daqui, ó. Já filtrou. E a malha do nosso TN. Clicar aqui, vou lá num triângulo e seleciono ele, ó. Parou de um filtrar o seu layer. Beleza? Vou informar agora aqui a área de cálculo, abraçando toda a ensecadeira, ó. Clico aqui, ó, nesse botão e vou lá. Posso abraçar aqui a ensecadeira, pegando toda a casca, toda o MDT da ensecadeira. Vou fazer com uma precisão boa. Vou pôr 10 centímetros aí a malha retangular, 0,10. O default é 1 metro, que já é uma boa precisão. Mas eu vou calcular com 0,10. Vou dar o nome do nosso relatório, né? Volume da ensecadeira. Feito isso, é só clicar nesse botão aqui, ó. Se estiver tudo corretamente informado, os layers corretamente, o DUN já começa a processar o nosso volume. Vamos aguardar ele aqui. Fácil aí, VaptVupt aí, se tiver tudo engrenado, o cálculo sai certinho e com boa precisão aí. Terminando aqui, a gente vai montar um pequeno relatório no Word, como sempre faço aqui de praxe, dessa ensecadeira no Word aí. Às vezes você precisa fazer um relatório VaptVupt aí com a planta, um perfil do projeto vertical e algumas seções dela. Vamos usar a ferramenta do DUN aqui para a gente levar todas essas partes do desenho para o Word. Vamos ver o tempo, como é que está corrido aqui. 18 minutos. O DUN tá, ó, cálculo realizado, ok. Ele vai abrir o bloco de nota pra gente, ó, com os dados pra gente aqui do cálculo. Aqui é a área de cálculo e nos deu um corte de 67 metros cúbicos nas cabeceiras ali e 179 mil em todo o conjunto do material que a gente fez uma ensecadeira maciça de argila. No caso, num projeto real tem filtro, tem outras coisas aí, mas eu só faço demonstrar para vocês o método de cálculo aí para vocês, tá? Só um material só. Vamos montar o nosso relatório. Tá minimizado aqui o relatório. Eu vou abrir o Word, ó. Vou colocar nosso CAD a minha tela esquerda aqui, ó, clicando nesse 1/2 aqui, ó, e deixar o Word à nossa direita aqui, para a gente ir olhando aqui. Deixa eu ver o estilo aqui que tá.
Vou escrever aqui, ó, relatório da ensecadeira. Relatório da ensecadeira. Beleza? Que a gente vai, o primeiro desenho que a gente vai colocar aqui? Vamos trazer a planta para nós aqui, ó. A planta. Como é que você faz para trazer o desenho que você... a parte do desenho que você quer para o Word? Vem aqui em aplicativo, ó. Nós temos essa mãozinha aqui, ó. Aonde você clica, o Doom solicita para a gente selecionar o que eu quero trazer para o Word. Eu vou abraçar essa região aqui, depois a gente faz o recorte certinho no Word. Eu vou agora aqui no Word, ó. Vou colar o nosso desenho aqui, ó. E vou ajustar todas as nossas bordas aqui. Ó. Veio colorido, mas eu quero ele deixar ele preto e branco. Eu venho aqui em botão direito do mouse, imagem, e vou em imagem aqui, ó, e coloco preto e branco. Tiro o brilho. Dou um OK. Agora eu vou acertar esses gripes aqui, ó. Como? Botão direito, cortar. Vou em cima do grips, ó. Só vou deixar a região que a gente quer ver. Isso, agora eu vou acertar o tamanho dessa escala aí. Vou sair do comando aqui, ó. Só vou checar aqui em imagem como é que tá o tamanho aqui, ó. 61 por cada lado, beleza. Tem que estar a mesma porcentagem para os dois lados, tá? Porque agora eu vou usar, ó, segura o Shift e arrasta o grips do corner aqui, ó. Se aumentar o tamanho da escala do seu desenho. Seleciona o desenho. Ó, segura o Shift. Agora aqui eu vou dar mais um Enter aqui, ó. Então um desenho simples da ensecadeira, beleza? Vamos aqui embaixo na outra folha. Vamos colocar o perfil lá. Clico na mãozinha, vou lá no desenho, ó. Vou colocar o projeto vertical aqui, ó. Selecionei, confirmo e vou aqui no Word, ó, vou colar aqui, ó. Vou fazer o meu processo que eu fiz na planta lá. Eu vou fazer preto e branco aqui, ó. Formatar a imagem, preto e branco, tirar o brilho e ajustar esse grips aqui, ó. Botão direito, cortar. Vou abrir aqui, ó. E abrir aqui do lado direito aqui. Aqui a parte superior. Vamos. Eu acho que tá. Só vou aumentar mais um pouquinho ele aqui, ó. Beleza? Esse é o perfil.
Aqui você pode escrever alguma coisa aqui na parte de baixo, ó. Planta. Você vai montando o seu relatório aí, ó. Podemos até aumentar esse texto aqui, ó, para melhorar um pouco. 11 vai ficar com 11, beleza. E aqui é o perfil. Perfil, a gente vai escrever aqui perfil, ó. Perfil. Vamos colocar um desenho aqui. Qual o desenho que a gente vai colocar aqui, ó? Vou colocar uma seção da ensecadeira aqui. Essa parte inferior, vamos colocar essa seção aqui, por exemplo, ó. Vou lá na mãozinha lá do nosso aplicativo, ó, seleciono aqui. E vou aqui na folha, eu vou colar aqui, ó. Vou ajustar a imagem preto e branco, ó. Imagem. Tira um brilho aqui. Só vou ajustar esse grips aqui, ó. Beleza? Vocês percebem aqui, pessoal, que o desenho vem numa espessura só. Por quê? Se você vir aqui no seu desenho, deixa eu só fazer um exemplo para vocês, e ajustar a propriedade do CAD, o Global Width aqui, ó, no caso aqui, ó, o Global Width tá 0. Se você colocar uma espessura, vamos colocar 0,20, por exemplo, ó, se altera a espessura do traço no seu CAD. Aqui o Global Width está conta aqui, deixa eu ver, vou pôr ponto 40. Beleza? Agora se eu trazer esse desenho aqui, vamos apagar isso aqui, ó, e vou trazer aquele desenho lá. Mãozinha, seleciona aqui, ó, ok, e cola aqui. Vou formatar a imagem aqui. Formatando. Ok, você viu que já veio a espessura certinho? Só vamos acertar agora aqui, ó. O grips aqui, ó, do lado, ó. Beleza? Fizemos o perfil e fizemos a seção da nossa ensecadeira. Só vou escrever aqui, ó, seção da ensecadeira. Seção, só pôr de seção aqui. O que a gente vai acrescentar aqui embaixo? O nosso relatório aqui, que eu já tenho ele feito aqui pelo Duma. Se eu selecionar aqui esse relatório aqui no bloco de nota, tem toda a referência no nosso desenho, os valores aqui. Eu vou colar aqui, ó, onde vai vir todas as informações que eu fiz lá, ó. O volume tá aqui, ó. Vou até aumentar esse texto aqui para ficar melhor para a gente chegar.
Tá, aqui está a área de cálculo, as coordenadas dos corner, e aqui está o volume de corte e o volume de aterro. E com isso, pessoal, a gente, olhando o nosso desenho aqui, ó, a gente vai finalizando esse tutorial aí. Vocês viram a facilidade aí de trabalhar com Doom Topografia nessa nova versão. Vamos orbitar a nossa ensecadeira aí. Fácil, fácil, ó. Fizemos aí certinho. Fácil, fácil, sem complicação. Uma topografia fácil aí no SCAD. E tiramos seu volume. Gostou? Dê um joinha e já adquire o seu Doom Topografia nesta nova versão nossa aí. Nós estamos aqui com a equipe com suporte para te atender aí em todo o Brasil, ok? Valeu, até o próximo tutorial.